Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje, dia 30 de abril de 2020, ainda no meio da crise de pandemia do coronavírus, falaremos sobre se a Hering e Vivara voltando a abrir aos poucos as suas lojas. Lucro da Cielo despenca, enquanto o lucro da Raio Drogasil sobe consideravelmente no primeiro TRI. Airbus e demissões e queima de caixa. Falaremos sobre resultados da Embraer e esse novo problema relacionado à parceria com a Boeing e também resultados do primeiro TRI da Netflix. Então são várias notícias aí para a gente comentar e para me acompanhar estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala aí, Renato, como é que tá por aí? Fala, Gustavo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos terminando aí o mês de abril, mais um mesinho aí de crise. Aparentemente esse negócio ainda vai demorar mais um tempo aí para se resolver. E tem bastante notícia aí para a gente analisar, né? Os resultados dos primeiros trimestres das empresas já estão saindo. Um pouco do efeito aí da pandemia já está sendo contabilizado aí nos seus balanços. E aí a gente vai analisar as estratégias de novo, né? Do que as empresas estão fazendo e com o impacto da crise os resultados das empresas, né? Bem legal. E aí, obviamente, né, a gente está, né, querendo também mandar um abraço aí para as turmas do GBP. Estou ministrando aulas aí para todas as turmas, né, de Finanças Corporativas e Valuation, nas aulas virtuais live. E se você, né, tem interesse de participar aí dos cursos do GBP, do General Business Program, onde a gente discute bastante finanças corporativas, valuation, estratégia e toda a parte aí de marketing e tudo que envolve as tomadas de decisões de business, entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP, General Business Program. A gente tem turmas presenciais para o segundo trimestre, para o segundo semestre, né? Vai começar a partir de julho, tem as turmas de férias, principalmente para quem é de fora de São Paulo. A gente vai abrir também as turmas virtuais lives, que são as turmas que a gente está, né, o método que a gente está rodando agora, né, as turmas do primeiro semestre. O feedback está excelente, a gente adaptou bastante aí o material. Eu ministro muita aula, então eu tenho propriedade aí para falar que as aulas são muito boas e os alunos vêm interagindo bastante, né? Então, assim, as turmas de férias começam em julho, entre no nosso site, né, tanto virtual quanto presencial. Para quem é fora de São Paulo, as virtuais elas são extremamente adequadas aí para vocês não perderem também o contato, né, com os instrutores, com as disciplinas, e a gente tem uma atenção muito forte ali para todos os alunos, principalmente na parte virtual, porque exige adaptações, e aí a gente está fazendo esse negócio de uma forma bem interessante. Então, entre no nosso site, tá? Então, turmas de férias do General Business Program em julho, e as turmas correntes do semestre também começando ali no finalzinho de julho e indo até começo de dezembro, tá? Então, aulas presenciais, São Paulo, Campinas, tá? E aulas virtuais live, tá bom? Beleza? E também temos nossos outros cursos também, que, né, estão dentro do nosso portfólio. O General Finance Program ele vai começar, né, a abrir as inscrições para o segundo semestre também, tá? Então, entre no nosso site, se você quiser se aprofundar nos temas de mercado financeiro especificamente, é um curso excelente, tá? Então, é General Finance Program, www.btcompany.com.br/GFP. E os nossos cursos de modelagem também, né? Eles sempre são recorrentes aí durante o ano. A gente também está na modalidade live também e o feedback também dos alunos atuais dos nossos cursos de modelagem são excelentes também. Tá? Então, Excel plus Business Program, EBP. Então, o mesmo site, /EBP. E, Gustavo, vamos para cima, que tem bastante coisa. E você está com uma camiseta aí da Insider Store, né? Tá muito chique, hein? Pois é, resolvi usar, viu, Renato? Porque eu queria testar ver se o negócio realmente funcionava de não precisar passar essa camisa e de fato não precisa, né? Então, o pessoal deu essa dica lá da Insider Store, aí tô usando aqui, né? Vou aproveitar depois fazer aquele treino funcional no meio da sala, que é aquela vergonha, você fica pensando quem que tá te olhando fazer exercício durante a pandemia, né? Mas aí é legal porque a camiseta ela tem uma tecnologia têxtil interessante aí, evita a proliferação de bactéria, então é bom fazer um exercício aí, depois lavar e não precisar passar, que é a melhor coisa que tem. E aí a gente fez uma parceria com o pessoal, né? Então, para você que está ouvindo,
Se quiser um desconto aí no kit home office lá da Insider Store, entra no site deles, insiderstore.com.br, e manda o cupom BTC15, aí você ganha um descontinho aí por acompanhar a gente, né? Falando em acompanhar a gente, né, você que tá, eu estou usando a camiseta para quem vê no YouTube, né? E para você que ainda não acompanha a gente no YouTube, é uma boa hora. A gente começou a gravar algumas lives, né? Então, no próximo dia 6 de maio, tem uma live de minha autoria, que a gente vai falar sobre negociação e como se preparar para o imprevisível, né? Sobre alguns temas aí de negociação e gestão de conflitos importantes. E também no dia 14 faremos uma live com as nossas instrutoras, falando sobre mulher no mercado de trabalho, né? As instrutoras da BTC, muito elogiadas aí nas suas aulas. Então, você que não acompanha nosso YouTube, vai lá, YouTube BTC, procura a gente lá, entra no nosso site, tem os links também. Beleza? Bom, vamos começar, Renato. Tem algumas coisas aí para a gente falar, não é? A gente não está com tantas notícias, mas é legal dar uma aprofundada. Então, vamos para a primeira. A primeira notícia, né, é da Forbes, e o título é: Se a Hering já reabriu 104 lojas físicas. Né? Então, está falando sobre a reabertura das lojas, no caso da Cia Hering, né, o modelo de franquia faz com que seja um pouco diferente aí o modo como a crise afeta. E eu vou emendar com a segunda notícia, Renato, para a gente até dar uma acelerada, que depois tem bastante coisa para falar. Né? A segunda é do valor econômico, e é também sobre reabertura, mas a empresa é diferente. Vivara vai reabrir gradualmente suas lojas a partir de amanhã, né? A notícia é do dia 28, né? Fala da reabertura a partir do dia 29 de abril. Unidades da rede estão fechadas desde o início de março. A fábrica seguirá sem atividades, a fábrica que fica em Manaus, no caso da Vivara. Renato, vamos lá. Então tem a Cia Hering voltando a vender suas roupas em lojas físicas e a Vivara também reabrindo. Mas nesse meio tempo, o e-commerce acabou funcionando para ambas. Né? E aí, como é que você pode pontuar para essas duas empresas? Bom, a gente vem observando a reabertura do comércio, né? E algumas empresas já vêm divulgando que as suas lojas começaram a abrir. Então, a Renner divulgou também, algumas lojas vêm abrindo, Magazine Luiza também. E isso daí é importante até para a retomada da economia como um todo. Qual que é a grande dúvida, né? Olhando ali para o lado da Hering e de todas essas empresas, né? Existe uma grande dúvida entre os analistas para saber qual que vai ser, primeiro, né? A dimensão, né, da receita neste retorno. Por quê? Porque o público, de forma geral, ele está muito preocupado ainda, né, com a disseminação do vírus e não tem ainda uma cura, né, ou um tratamento eficaz. Então, o que acontece? As pessoas, mesmo com o comércio aberto, o fluxo de pessoas nos pontos físicos vai diminuir drasticamente. E aí, qual que é a dúvida? Ninguém sabe para qual patamar que vai ser esse. Vai ser menos 15% do que era antes? Menos 30%, menos 60%, ninguém sabe essa conta. Então, o que acontece? É um período importante até para as lojas e para as marcas abrirem seus pontos, entenderem qual que vai ser a nova, né, o novo normal, que vai ser o patamar novo ali de receita, que vai se pendurar e que vai durar aí por pelo menos 1 ano e meio, que é mais ou menos o que todo mundo vem com uma expectativa de que vai eventualmente voltar à economia dos moldes tradicionais. Então, assim, como que a gente vai operar nesse 1 ano e meio? Então, essa abertura das lojas nesse período é importante até para a gente ver qual que vai ser a queda de patamar. Que vai cair, todo mundo sabe. Só que ninguém sabe ainda qual que vai ser o patamar. Se vai ser 30% menor, se vai ser 50%, ou se vai ser 70%. Né? Então, assim, vamos ver. É importante as lojas abrirem até para fazerem esse teste, para já ir dimensionando como que vai ser o tamanho da operação e as tomadas de decisões nos próximos meses. Né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que eu achei bem interessante, eu acompanhei um call do CEO da Vivara, falando sobre pandemia e também sobre a expectativa de abertura do comércio. Então, ele falou que sofreu bastante, né, até porque a operação online deles não era uma operação tão forte assim, mas como eles têm, né, no portfólio deles produtos que têm alto valor agregado, né, que é como se fosse ali mercado de luxo, mas né, não é tanto, mas mexe com joia, né, então, de fato, tem um posicionamento muito alto. Eles estavam tranquilos em relação a isso, só que eles têm muita preocupação, principalmente com o Dia das Mães, porque o Dia das Mães é uma data importante para eles para vender joias, né, e anéis, enfim, né, coisas de prata e de ouro. E aí foi abordado isso no call, foi bem interessante. Uma das coisas que eles falaram é que eles estão reabrindo as lojas, que a notícia está falando, que eles esperam que eles consigam salvar um pouco aí do Dia das Mães, né? Só que
né, eles vêm utilizando muito a parte online. Então, como não se sabe, né, se as lojas vão continuar abertas ou não, porque existem vários estudos que mostram que a economia vai abrir e fechar, conforme a ocupação do nível de ocupação dos leitos, né, nas UTIs. Então, o que eles estão fazendo? Estão postando muito em loja virtual, né, na parte de entrega. Aí que eles fizeram, né? Fizeram algumas parcerias, Farfetch, Shop Together, né, para conseguir distribuir ainda mais aí os produtos em canais online, não só pelo site, né? E estão focando bastante nisso. Uma outra pergunta, né, que fizeram foi o ouro, porque em crise, né, geralmente o custo do ouro ele sobe muito, né, o valor do ouro, e é matéria-prima para eles. Aí ele falou duas coisas que foram bem interessantes. Primeiro, a gente tem bastante estoque de ouro, a gente já passou por isso, né? Mas a gente sabe que esse estoque eventualmente ele vai acabar. E aí o que a gente vai fazer? Aí que vem, né, a famosa estratégia de diversificação. Eles têm também no portfólio deles produtos de prata, eles ajudam e eles sempre falam que quando o ouro sobe muito, eles tentam passar a parte de vendas mais para produtos com mistura, né, entre ouro e prata, né? Ou agora focar na Vivara Life, né, que é aquele concorrente ali daquela loja Pandora, né, que são de produtos de prata. Então ele falou assim, então com o ouro subindo, né, o custo do ouro sobe bastante, então a gente vai tentar puxar o portfólio mais para produtos de prata e focar bastante ali na Vivara Life. Então é interessante, né, esses calls aí com os CEOs, até para eles falarem primeiro as perspectivas e as estratégias que eles estão fazendo aí nesse período de pandemia. Aí a coisa mais engraçada que eu vi no call, que eu até falei com você antes daqui da gente começar a gravar, foi o seguinte, ele falou que ele fez uma parceria com a Rappi, né, para conseguir entregar de forma mais eficiente os produtos de Dia das Mães. Aí eu fico pensando, né, obviamente, né, eu acho que eles devem ter desenhado uma parceria com a Rappi de uma forma diferente do que a Rappi faz com as entregas das coisas tradicionais, né, porque imagina só você recebendo, né, na sua casa, né, sua mãe lá recebendo, né, uma joia, né, um anel de ouro, né, bonito pra caramba, e aí vem o entregador da Rappi lá entregar, aí não dá aquela sensação de exclusividade, né, nem a parte de agregação de valor na experiência de compra, né. Eu achei bem interessante, né, ele falou assim, pô, fechou uma parceria com a Rappi para entregar joia, né, achei meio estranho, mas provavelmente eles devem ter desenhado, né, essa operação diferente das operações tradicionais que a Rappi faz, mas achei bem engraçado. Não, é importante, eles estão se virando, né, Renato? Se virando com o que dá, até que foi uma estratégia interessante, mas de fato, a experiência de compra numa marca como a Vivara, ela é muito importante, é muito relevante, né? Não é só o produto em si, né? Toda a experiência ela é levada em consideração. Então é importante isso, e só lembrando para você que está acompanhando a gente no BTC Cast ou no YouTube, a gente fez análise do prospecto do IPO da Vivara, né? Então a Vivara não faz tanto tempo assim que abriu seu capital, até deu uma bombada no caixa, né? Interessante também. Outra que fez um timing de uma forma razoavelmente sortuda, né? Mas foi um timing interessante. E a gente fez análise do negócio como um todo, as unidades de negócio, toda essa parte de fortalecimento de marca. Então dá uma olhada no histórico que vale a pena, apesar dos resultados ainda estarem um pouquinho desatualizados, né? Então já tem alguns resultados novos, mas o modelo de negócio a gente fez avaliação, vale a pena acompanhar. Boa, vamos então para a próxima, Renato. Próxima notícia, né? Aqui a gente fala já da desgraça no episódio. Né? Essa daqui é da Forbes. Lucro da Cielo cai 69% no primeiro trimestre. Então saiu o resultado da Cielo. Acho que a gente pode até entrar em mais detalhe no episódio na semana que vem, né? Porque aqui foi bem recente, não deu tempo, a gente tinha várias notícias aí para avaliar, mas o resultado, né? Segundo a notícia aqui da Forbes, né? O lucro apurado do primeiro TRI de janeiro a março foi de 166,8 milhões, uma queda de 69,4 em relação ao mesmo período de 2019. E se comparar com o quarto TRI de 2019, o recuo foi de 24,6%, que indica não só a queda, mas que a queda vem acontecendo ao longo dos últimos trimestres. Né? A gente avaliou a Cielo no detalhe e falou de algumas estratégias também. Renato, e aí? A situação está complicada para a Cielo, né? Como a gente já vinha adiantando, né? E agora acho que muito relacionado à queda da atividade econômica, né?
Não, sem dúvida. A Cielo é uma empresa que a gente já conhece, a gente já sabe que ela está num posicionamento difícil de mercado. Ela tem um posicionamento privilegiado, que ela é líder de mercado, mas ela não sabe se defender e não vem sabendo se defender aí nos últimos anos em relação ao crescimento dessas novas empresas de tecnologia, né? Stone, PagSeguro e outras. Então, assim, a gente já vem analisando a Cielo de longa data, a gente sabe que essa queda aí de rentabilidade de market share, ela vem acontecendo. Ela não está sabendo se direcionar ou se reestruturar para esse novo mercado, né, e essa nova situação de competição. A gente até analisou uma especulação de uma mini fusão aí entre Stone e Cielo, que, na minha opinião, seria uma derrota total aí para a operação da Cielo, sendo que ela é muito maior em termos de receita e em termos de rentabilidade também. No entanto, né, ela é muito afetada também com a queda da atividade econômica, obviamente, porque ela faz a intermediação ali das transações. Então, esse negócio naturalmente ele caiu. E aí, uma coisa que me preocupa bastante na Cielo é que eu sempre venho acompanhando muito a despesa, né, principalmente a despesa administrativa. Essa linha de despesa administrativa ela não vem tendo uma redução relevante para manter as margens operacionais do negócio. E aí o que acontece? Com uma queda muito abrupta na parte de receita, que foi o que aconteceu agora no primeiro trimestre, com a despesa ainda naqueles mesmos patamares, a rentabilidade do negócio despenca e foi exatamente o que aconteceu. Vamos ver se pelo menos essa crise vai dar uma acordada ali, né, no pessoal de gestão da Cielo, para ver, né, se eles começam a tomar algumas atitudes para melhorar um pouco do resultado do negócio, né, porque assim, né, melhorar o resultado em termos, né, de diminuição de estrutura, né, para aumentar a eficiência operacional, essa é a primeira coisa, e tomar algumas atitudes estratégicas para tentar se defender. Uma coisa que vai ser importante para a gente fazer, a gente vai analisar no detalhe na próxima semana o resultado da Cielo, até para a gente ir bem nos detalhes, nas linhas, para mostrar para vocês, né, e para todo mundo. E a gente vai esperar também para sair os resultados da Stone e da PagSeguro, até para a gente conseguir fazer um comparativo, porque assim, que caiu, né, o número de transações no mercado, a gente sabe, né, pandemia, etc, todo mundo sabe, perfeito. Eu quero saber quanto que foi essa queda, né, em relação à Stone e PagSeguro, para saber se a Cielo continua naquela tendência de perda de market share constante, né, a cada trimestre. Então vamos ver. Então vamos ver se a crise dá uma chacoalhada aí no pessoal para ver se eles conseguem dar uma estabilizada ali na queima de caixa, né, e na queima, né, na parte de despesa operacional principalmente. Vamos ver. Muito bom. É realmente, Renato, importante ponderar que a Cielo ainda é líder de mercado e ela deve ou deveria fazer uso desse posicionamento, né? O que não significa que necessariamente ser líder de mercado é uma situação sempre confortável. A gente vê aqui com a Cielo que não é confortável no caso dela, devido à alta competitividade, crescimento dos outros players, né? Mas tem jeito de fazer algum uso dessa posição, né? Acho que vale a pena a gente avaliar no detalhe mesmo na próxima semana. Mas vamos lá, então, falando agora da Cielo, né? Claro que sua receita foi afetada pela diminuição da atividade econômica, mas agora a gente vai para a próxima notícia, que é até para consolidar aquele achismo que a gente teve em relação ao primeiro TRI, né? O que aconteceria com as empresas do setor de varejo farmacêutico, né? De farmácias, o que aconteceu? A gente acreditou que ia subir, de fato subiu, né? E aí a reportagem do Valor Econômico trouxe isso, né? Lucro da Raia Drogasil sobe 39,3% no primeiro trimestre. As vendas de medicamentos sem necessidade de prescrição, OTCs, foram destaque no período, subindo 46,4%. Renato, acho interessante da reportagem, né, além dos números que confirmam aquilo que a gente já imaginava, né, o patamar com o qual cresceu, mas principalmente os canais de crescimento, né? Então, isso que eu queria dar uma olhada contigo, você foi nos resultados. Então, abre o jogo aí. O que cresceu, como cresceu e por onde cresceu a Raia Drogasil. Legal. Bom, a Raia Drogasil é a queridinha do mercado nesse setor, porque é a única de capital aberto e tinha a BR Pharma, né? Mas a BR Pharma foi uma desgraça total, quebrou, né? E aí ficou aí a Raia Drogasil, ótimo, né? E eles são muito bons, assim, em termos de estratégia. A gente já contou um pouco da estratégia deles e com esse negócio de pandemia, a tendência era o aumento de receita relevante. E aconteceu de fato, né? Então, assim, eu vi o call dos resultados aí da Raia Drogasil, analisei bem os documentos que eles disponibilizaram e o trimestre foi bom também. E eles deram um guidance aí para os próximos trimestres. Então, deixa eu começar um pouco com esses impactos. Então, o que eles falaram? Eles falaram o seguinte, principalmente ali no mês de março,
eles tiveram um crescimento, né, absurdo, né, no fluxo de pessoas indo para os seus pontos de venda. Né? Por quê? Porque o pessoal veio antecipando um pouco das compras ali, até por causa do caos e do medo que todo mundo tinha. E isso daí trouxe um aumento significativo, né, tanto nos canais físicos, mas principalmente nos canais digitais que eu vou analisar para vocês. Então, uma coisa que eles viram que a pandemia trouxe ali para bons resultados foi um aumento de fluxo muito forte ali no mês de março para eles, que melhorou muito o trimestre, e os canais digitais eles ganharam muita relevância, né, muito mais relevância do que tinham antes, apesar de ainda ser uma relevância pequena, tá? Então, isso daí foi uma das coisas que eles falaram que aconteceu. O que eles já estão vendo para o segundo trimestre? Eles viram que houve muita antecipação de compra em março, ou seja, os resultados de abril estão um pouco abaixo do que eles estão esperando, né? Então, houve um deslocamento ali de receita, então ele está, né, diminuindo isso no quarto trimestre. Ele acha que o segundo trimestre ele vai ser muito em linha do que eles tinham como planejamento, tá? Então está um pouco abaixo, mas não vai crescer que nem foi o primeiro trimestre. Eles acham que vai normalizar a operação mesmo, ali no terceiro trimestre deste ano. E aí, a vida que segue depois para frente, tá? Então, assim, eles acham que o primeiro trimestre foi bom, o segundo trimestre eles acham que vão ser em linha, e aí o normal deles, eles estão apostando no terceiro trimestre. Obviamente, isso daí também não... apesar de ser um negócio que a gente acredita que vai bem aí nessa crise sanitária, né? Isso não impede eles de serem precavidos. Então, o que eles já fizeram também, como todas as empresas que a gente já analisou aqui, já puxaram 700 milhões em linha de crédito, tá? Para reforçar um pouco do caixa e pegaram uma taxa boa, CDI mais 3,5%, com prazo de pagamento de 2 anos. Então, foi bom. Tá? Eles têm 1,2 bilhão de recebíveis de cartão de crédito que eles não anteciparam, ou seja, que eles podem antecipar, ou seja, no qual eles falaram o seguinte, cara, a gente tá bem, né? A tendência é boa e, cara, se acontecer alguma desgraça, a gente ainda tem caixa aí para sobreviver. Então, ó, fica tranquilo com a gente que a gente não é problema. Vai analisar lá a Airbus e a Embraer aí que vai ser o que a gente vai fazer aqui, né? Então, assim, vamos pegar aqui os resultados, né? E outra coisa, que eles são muito bons em termos de estratégia. Então, o que eles viram? Eles viram que existia um gap ali, né, de estratégia, né, das outras empresas farmacêuticas. A gente já analisou isso, esse mercado é extremamente pulverizado. A Raia Drogasil, que é a líder de mercado, tem ali 14% de market share no Brasil, ou seja, é um mercado extremamente pulverizado, mas ele está aproveitando essa crise, por ser uma empresa bem estruturada, para crescer esse market share. Então, ele abriu loja pra caramba também no primeiro trimestre, abriu 39 operações, tá? Atualmente, a quantidade de lojas físicas está 2.107, é muita coisa, né? E no período, né, fechou algumas, né? Ele tem a quantidade de funcionários, 67 mil funcionários, deve funcionar pra caramba, tá? E aí teve uma receita bruta muito alta, né? Um crescimento de 25%. Foi para 5,2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2020 contra 4,1, tá? No primeiro trimestre do ano de 19, ou seja, um crescimento expressivo, 25% de crescimento de receita. Tá? A margem bruta também cresceu e a margem bruta diminuiu um pouquinho, tá? Então foi de 28% no primeiro tri de 19 para 27,7%. Só que com um aumento de receita muito forte, houve muita diluição de custo fixo, né, despesa fixa. E aí a margem EBITDA subiu. A margem EBITDA foi de 6,5 para 7,1, que também foi, né, refletido lá na margem líquida, né? Então a margem líquida ela subiu de 2,5 para 2,8. E uma coisa bem interessante que aconteceu também no primeiro trimestre aí de 20 para a Raia Drogasil é que ela teve um fluxo de caixa das atividades operacionais positivo. Tá? Ele teve o free cash flow negativo, até porque ele teve investimento em abertura de loja, mas assim a operação em si gerou caixa, né? Que é uma coisa que não aconteceu no ano passado. Então, esse negócio também foi muito bom, né? Para a Raia Drogasil. Então, assim, houve uma evolução, né, na parte de market share, ganharam 1,1% de market share no primeiro trimestre, aumentaram bastante a parte de receita, eles fizeram mais abertura do que todas as outras redes combinadas, então, né, eles abriram 34 lojas e os outros players abriram 26, tá? Que é o mercado inteiro, né? Então eles abriram mais que o resto do mercado, tá? O same store, que é aquele índice que a gente mede, né, das mesmas lojas abertas no mesmo período do ano anterior, same store foi um crescimento de 15% de same store. Então a performance das lojas aumentou bastante. E aí, o que está escrito na notícia, o que cresceu do portfólio deles, né? Então, o portfólio de produtos que eles têm é dividido em 4 segmentos. Então, são os remédios de marca, ou seja, aqueles de prescrição, tem os genéricos, tem os OTCs, que não precisam de prescrição, e tem a parte de perfumaria.
tudo cresceu, até por causa desse crescimento absurdo. Então, marca cresceu 21%, genéricos cresceu 30%, e quem subiu bastante foram os OTCs, né? Que houve um crescimento de 46,4%, representando 22% da receita total, tá? E no primeiro trimestre ele representava 18,7%. Então, houve um crescimento alto aí, a galera fazendo estoque de remédio aí para caso fique doente, né? Perfumaria também cresceu 14,4%, achei bem impressionante esse número. Acho que a galera foi lá para a farmácia para fazer estoque de remédio, aproveitou e já comprou uns shampoos, né, e alguns perfumes aí. Outra coisa que melhorou bastante, por isso que todo mundo gosta da Hidrogasil, eles melhoraram também o famoso ciclo de conversão de caixa, né, que a gente explica, né, que é desde o momento que sai o dinheiro do caixa até o momento que você recebe esse negócio, que é o dia de estoque, mais dia de recebimento, menos dia de fornecedores. Esse negócio era 57,7 dias de ciclo de conversão de caixa no primeiro trimestre de 19, foi para 56,2, uma queda de um dia e meio, né, no ciclo de conversão de caixa. Então, o que está acontecendo com a Hidrogasil, né? Ela está tendo um aumento, né, de margem operacional, está tendo uma melhora no ciclo de conversão de caixa. Isso daí combina com o quê? Com a geração de caixa operacional. Então, olha que interessante, ó. Fluxo de caixa das atividades operacionais no primeiro trimestre de 19 foi uma queima de 16 milhões no primeiro trimestre do ano passado, do ano de 2019. E nesse ano agora, 2020, foi uma geração de caixa operacional de 100 milhões. Então, uma queima de 16, agora uma geração de 100, tá? Então, assim, a empresa está boa, tá? É uma empresa boa, está muito bem posicionada, tem grandes perspectivas e está havendo um aumento expressivo, né, nos canais digitais. Só para você ter uma ideia, tá? Eles colocaram uns números bem interessantes. No primeiro trimestre, tá, de 2020, eles tiveram um crescimento em vendas digitais de 213%. Aí você fala assim, caramba, né? Mas eles estão com essa tendência de querer vender mais pelo canal online. Mas o crescimento em março, que foi o pico ali da crise da galera, né? Que a galera ficou com medo, o crescimento em março foi de 409%, tá? Só de vendas online. Então a galera não saía de casa, ficava comprando online. Olha o crescimento que teve, né? Então a participação dos canais digitais no faturamento total, ele teve né, no quarto trimestre de 19 representava 2,3%, no segundo trimestre fechou em 2,7%, só que em março esse negócio já representava 3,5%. Então assim, tem espaço pra caramba ainda para crescer essas vendas online. Então é uma empresa que está bem posicionada, tanto em termos de portfólio, quanto em termos de estratégia e de canais de venda. Vamos acompanhar aí. Então, os próximos resultados, o segundo trimestre parece que vai ser um pouco pior, mas é um negócio que na crise tende a ir bem. Vamos ver. Pois é, espantoso, né? Como, apesar do crescimento muito expressivo da divisão de e-commerce, né, do canal de e-commerce na representatividade das vendas da Drogasil, ainda é muito pequeno perto das vendas totais, né? E claro, mudança de modelo de consumo, né? Se a gente fala de tendências de consumo, tanto no mercado de varejo como farmacêutico também incluso aqui, aumento no e-commerce, isso visto no mundo inteiro, no Brasil sempre um pouquinho atrás, mas ainda muito espaço, como você falou. Interessante, né, o resultado, e a gente vê de forma bem clara e objetiva qual foi esse aumento que a gente imaginava que teria no comércio farmacêutico. Bem legal. Né? A Raia Drogasil nadando de braçada, já um pouco diferente das empresas que são tema dos próximos assuntos, que são as empresas de aviação. E aí, para começar, Renato, trouxe aqui da Infomoney a notícia cujo título é CEO da Airbus alerta funcionários sobre queima de caixa e cortes. A Airbus aumentou a liquidez em 15 bilhões de euros para enfrentar a crise. Essa notícia ela é da Bloomberg Brasil, né? Foi replicada aí pela Infomoney e fala da situação dificílima com a qual vive a Airbus no momento, e ela não está sozinha, né? Mas e aí, o que você pode falar da Airbus, Renato? Como é que foi o resultado, né? E como está a perspectiva para a Airbus? Vamos lá. Tá? É interessante a gente falar um pouco das fabricantes de avião, porque existe toda uma cadeia que a gente já explicou aqui, né? Então, você corta a demanda, os primeiros que estão de cara ali para os clientes finais, eles são afetados primeiro, só que, obviamente, toda a supply chain para trás, né? A cadeia produtiva para trás, ela também vai sofrer. Então, as empresas de aviação, a gente já até falou semana passada lá da Virgin, lá, que está toda ferrada, etc e tal. Isso daí também já é um contexto geral de todas as empresas de aviação. E aí, quem fornece para esse segmento também, obviamente, está ruim.
é um segmento muito concentrado. Então, a gente tem ali dois grandes players, né, que é a Boeing e a Airbus, ou não tem outro, né? Então, né, um duopólio aí bem estabelecido. Só que mesmo assim, dado que o mercado de aviação como um todo está ruim, essas duas também estão sofrendo. Então, assim, ano passado foi um ano muito melhor para a Airbus do que para a Boeing. A Boeing teve lá os problemas lá com os aviões, o 737, etc. Né? A Airbus ela conseguiu pegar uma fatia de mercado interessante aí quando a Boeing ela deu essa chicoteada. Qual que é o problema agora? O problema é que agora, né, ninguém está vendendo mais avião porque todas as empresas aéreas aí estão com problema. Isso já se refletiu nos resultados do primeiro trimestre aí da Airbus. E aí o CEO ele já mandou essa carta falando que está queimando caixa pra caramba, que ele vai começar a fazer uma forte redução aí na parte de queima de caixa. E precisa mesmo, tá? Então assim, ó, a receita, eu peguei a receita do primeiro TRI de 2020, foi de 10 bi de euros contra 12, uma queda de 15%. Então, receita caiu 15%. Só que, cara, o lucro operacional, ele caiu 56%. Por que ele cai 56%? Porque é um business que tem muito custo fixo, tá? Então, se você tem uma queda abrupta de receita, custo fixo, você não tem tempo de reação para conseguir diminuir esse negócio, pega na margem mesmo. Então, o negócio caiu 56%. Tinha sido 181 milhões de euros, caiu para 79, tá? E aí, o que acontece, né? Fluxo de caixa, free cash flow. Eles tiveram um free cash flow, eles já tiveram uma queima de free cash flow no primeiro trimestre do ano passado, de 2019, de 4 bi 300, mas estava controlado, tá? Essa queima, que é o que o CEO está falando aí que foi impressionante, foi de 4,3 para 8 bilhões. Cara, 8 bilhões de queima de caixa, tá? Então, assim, eles precisam fazer alguma coisa? Precisam fazer alguma coisa. O número de funcionários, por exemplo, aumentou, né? Era 134 mil funcionários em dezembro de 19, tá? Aumentou no dia 31 de março, para 136 mil funcionários, ou seja, aumentou 2 mil funcionários. Cara, é assim, tá queimando caixa pra caramba, vai precisar dar uma reduzida. Qual que é um dos problemas que a Airbus tem? Ela tá bem no meio da integração da operação que ela comprou da Bombardier, tá? Então, assim, ela foi lá, comprou a Bombardier, e agora ela está nesse processo de integração. Esse negócio, a gente sabe que tem muito custo, né, nesse processo de integração. Você está lá, integrando as equipes, etc., e aí é um problema, eles vão ter que acelerar esse processo também. Então, tá meio periclitante aí a situação da Airbus também. Ela tem 4 divisões, né, que é a de aviões comerciais, tem a de helicóptero, a de defesa. Tá? O que teve uma queda expressiva foi a parte de aviões, 22% de queda de receita. Helicóptero até melhorou um pouco, deu 19% de crescimento, e defesa ficou em linha em relação ao primeiro trimestre de 19. O problema foi a margem, né? Como tem muito custo fixo nessa parte de avião comercial, a margem EBIT foi para 0,8, era 3,3 no primeiro trimestre do ano passado. Já é um negócio de margem apertada, né? Com menos receita, aí a margem vai para quase zero, né? E eles estão com perspectiva de dar negativo a margem, o lucro operacional, para os próximos trimestres. Então, a posição está difícil. Eles fecharam 2019 com uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 2,25. Qual que é o problema? Né? O problema é que a dívida, né, ela aumentou, porque eles tiveram que pegar uma linha de crédito aí para dar uma segurada aí na parte de despesa, e o EBITDA vai cair vertiginosamente. Então, tem muita empresa aqui e agências de rating que estão fazendo projeções para essa dívida líquida sobre EBITDA passar de 8, tá? No final do ano. Então, é bom que o CEO aí comece a tomar algumas atitudes para dar uma diminuída aí na parte de despesa e diminuir essa queima de caixa, porque infelizmente nos próximos trimestres a receita ela vai cair e vai cair que nem um foguete. Durante essa semana, só para a gente fechar essa notícia, o pessoal me perguntou bastante sobre qual que é o impacto, né? Porque a gente está falando muito sobre risco, retorno e custo de capital, né? Aí me perguntaram assim, qual que é o impacto dessa crise, na pandemia, nessa parte de taxa de risco, né? Porque aumentou o risco de todas as empresas, né? Olha, cada empresa tem um tipo de análise que ela faz para aumentar um pouco da taxa de desconto, porque tá para refletir um pouco do risco. Aí, olha que interessante. A Airbus, né, eu peguei lá na divulgação, nas notas explicativas, ela fez a aquisição lá da Bombardier, né? Aí beleza. Aí eles já vão fazer um ajuste no valor que eles pagaram na Bombardier, porque eles falam que já não reflete mais o valor do ativo hoje. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram algumas projeções de free cash flow
E uma das coisas que eles fizeram também foi ajuste no WOC, no custo médio ponderado de capital, que eles usaram para fazer as análises. Eles tinham usado, no final do ano passado, até para fechar a posição, né, do ativo lá no balanço deles, uma taxa de WOC de 7,5% ao ano. Tá? Aí, nesse primeiro semestre, ou seja, só passaram 3 meses, tá, de dezembro, eles já tiveram que fazer esse ajuste de 7,5 para 11,4, galera. Olha, 11,4 a taxa de desconto. Era 7,5 em dezembro. Tá? Então, olha o efeito, né, do aumento do risco, como que isso se reflete ali na taxa de desconto para os projetos que o negócio tem. Tá? Então, uma coisa bem interessante aí para ficar aí como conhecimento aí também do pessoal aí que está tendo aula comigo aí de risco, retorno e custo de capital. Pois é, Renato, eu acho muito interessante no caso do Airbus também a estratégia de diversificação de portfólio, né? Então, a Airbus fez claramente uma estratégia em paralelo aí de diversificação de portfólio, né? De um lado, como você já comentou, né, através da aquisição da Bombardier, muito provavelmente ouvindo a equipe de estratégia, a equipe de finanças corporativas, né, fazendo essa análise de complementaridade de portfólio através de uma aquisição, trazendo tanto a expertise da Bombardier, como já suas vendas contratadas e tal, né, a estrutura como um todo, que é um pouco diferente da estrutura da Airbus, que são aviões maiores. Né? Do outro lado, ouvindo muito provavelmente a equipe de publicidade exclusivamente, eles desenvolveram o A380, aquela desgraça que praticamente não pousava em nenhum aeroporto, tinha um custo altíssimo, que provavelmente fazia as graças dos sheiks árabes, né? E também fazia muito sucesso nos vídeos do YouTube, né? Por ser um avião muito bonito e muito grande, né? Mas já não é mais feito por ser uma grande desgraça operacional e financeira, né? Então é interessante a gente entender da onde a gente pega insights para o marketing de produto, né? E muitas vezes é interessante pegar esses insights da parte de estratégia e finanças e talvez um pouco menos da equipe de publicidade. Mas, enfim, tirando a brincadeira aqui, né, a Airbus está passando por algumas dificuldades. Bem lembrado, Renato, que você falou na semana passada, né, da ponta final da cadeia. A gente falou da Virgin, né, tanto da Atlantic como da Virgin Australia, e realmente são as primeiras afetadas, né? Vai ter muita ajuda de governo, de banco de fomento, né? Isso não vai ter muito como escapar, mas as fabricantes também são afetadas. E aí, para continuar, né, eu peguei uma notícia, Renato, que é do Valor, e o título é Fitch rebaixa o rating da Embraer para BB+, perspectiva é negativa. A avaliação é de que a aviação comercial enfrentará duros contratempos em função da Covid-19. Né? Então, do mesmo jeito que você falou da Airbus, que fez a aquisição da Bombardier para entrar no segmento de aviões comerciais menores, né, a Boeing também seguiu nessa mesma estratégia, realizando, né, a oferta, pelo menos a aquisição da divisão de aviões comerciais, o controle da divisão de aviões comerciais da Embraer, né, e agora melou o acordo, né, saíram as notícias aí que a Boeing desistiu, agora a Embraer vai entrar na justiça para ser recompensada de alguma forma, enfim, tá esse imbróglio todo. Né, eu resolvi pegar alguns resultados da Embraer, mas antes disso, né, a notícia fala da Fitch, né, agência de rating, que rebaixou. Eu acho que você deu uma olhada ali na estrutura, né, Renato? Esse BB+, aí, pô, se tem um mais na frente é porque é bom, né? E aí? Vamos lá. Tá? Essa notícia da Embraer foi uma notícia que todo mundo me pediu para analisar aí nas aulas e eu dei uma analisada forte, né? Mas assim, só para pegar o contexto geral, uma das coisas que acontecem é, a Boeing foi lá e cancelou o acordo que tinha lá com a Embraer, beleza? Tá? Isso é possível? Olha, em algumas operações de M&A que você participa, você sempre tem seu corpo de advogados ali que eles servem para esse tipo de momento, que é o seguinte, né? Você tem que colocar umas cláusulas lá para caso, né, desde o momento que você assina, né, ou faz o closing, até o momento que você efetiva, né, o pagamento, etc. Você vai colocando algumas cláusulas ali, até para não, né, para você se resguardar de surgirem novas, né, informações que eventualmente você deveria saber no momento que você estava fechando. Então você se resguarda aí por um tempo, né, colocando, ó, se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, lá o negócio está melado, né? É uma proteção.
Aí você coloca lá um tempo de 1, 2 anos ali para, né, para efetivar tudo que vai acontecer. Você não paga tudo à vista, né? Porque senão pode mudar muito o contexto. Até porque existe o famoso risco de mercado que você não consegue prever, né? Cisnes negros. Então, assim, acontece isso nos contratos? Muito, muito, tá? E agora, com essa mudança brusca de cenário, cara, todo mundo que colocou esses aditivos ali nas cláusulas de quebra pode ter certeza que eles vão começar a acionar. Por quê? Porque os valores dos ativos, antes da pandemia, eram 1, né? Agora, né, com esse novo cenário, pode ter certeza que a projeção de free cash flow futuro trazida ao valor presente, ela vai mudar. Tá? Por quê? Porque o patamar da economia vai mudar também. Tá? Eu sei que projetado até o infinito, trazido a valor presente, a princípio não deveria fazer muita diferença, porque é até o infinito, né? Mas você sabe que os fluxos de caixa mais próximos são os que pesam mais no valuation, né? Então, dado que você vai voltar num patamar muito mais baixo, né? Isso vai afetar de alguma forma, né? O resultado das empresas. Então, assim, todo mundo que fechou um negócio até ano passado, ano de 2019, já está com aquela dor ali de negociação, falando assim, cara, paguei demais, né? Aquele negócio que você ensina também nas aulas de negociação, né? Então, assim, se tiver alguma cláusula que pode fazer você voltar para trás, você vai voltar, tá? E aí os advogados vão trabalhar bastante. O primeiro caso desse, que a gente até já analisou, eu analisei em aula também, foi o caso do SoftBank. SoftBank ele tinha se proposto, né, de se colocado à disposição para fazer toda a parte de aquisição lá de algumas ações lá do WeWork. E aí o que aconteceu? Eu já achava que era um mau negócio. Mas tudo bem, ele foi lá e fechou. Aí agora com esse negócio de coronavírus, com todos os escritórios fechados, esse negócio fica pior ainda. Então o SoftBank foi lá e falou assim, cara, não vou mais fazer. Tá? E alegou o quê? A quebra, né, de cláusulas lá que o WeWork tinha que fazer. Então foi lá, vai entrar em litígio, beleza, mas não vai comprar. Legal? Beleza. O que a Boeing fez? Exatamente a mesma coisa. Então ela tinha lá, pegou os advogados e falou assim, ó, lê todo esse contrato, todas as cláusulas lá, acha alguma coisa. Ó, achei aqui, ó. Se eles não fizessem isso, se não mandassem um e-mail aqui no dia tal, aí, ó, eles não mandaram, pode cancelar. Foram lá, cancelaram. E, cara, vai acontecer direto. Esses 2 casos são os primeiros. Vai acontecer mais, tá? Vamos esperar. Deve estar acontecendo e a gente nem sabe, tá? Mas, assim, provavelmente está acontecendo bastante. Isso é um aspecto dessa notícia. O segundo aspecto foi o que você me falou. Rebaixou a nota para BB+, né? A galera nem sabe esse negócio de rating, né? Eu estou explicando isso agora para os alunos do GBP. Alunos do GBP já sabem, né? Mas a galera nem sabe. Ah, BB+. Ah, o BB+, é bom, né? Porque é BB+, né? Então, beleza. Só que assim, tem as 3 grandes agências de rating que fazem a análise de risco e dão um score de crédito. Esse score de crédito serve para quê? Para você usar esse score para pegar dívida, por exemplo, emitir títulos de dívida, tá? E saber o risco da empresa quebrar ou não quebrar, tá? Então, assim, tem a Standard Poor's, tem a Moody's e tem a Fitch. Beleza. Vamos pegar a Fitch, que é a que está na notícia. Então, como que é, assim? Ele vai de AAA, que é risco zero, praticamente, de não pagar, até D lá, que vai lá para baixo, lá que é o cara quebrando de fato, tá? E é sempre assim, ó, começa com 3 As, 3 letras, aí vai A, B, C, né? Com 3 é sempre o melhor. 2 vai caindo, 1 já tá uma desgraça. Aí muda de letra, né? Então é 3 As, 2 As, 1 A, aí vai para 3 Bs. Aí 3 Bs, 2 Bs, 1 B, e aí depois vai para 3 Cs. É assim, sempre assim, tá? Então, beleza, ó. E aí sempre o primeiro é sempre mais, e aí tem o sem sinal e o menos, tá? São 3 graduações. Então, ó, o primeiro é o Highest Quality de crédito, que é o AAA, tá? Aí depois tem o Strong Payment Capacity, né? Que são os 3 As. 3 As positivos, 3 As sem nada, 3 As negativos. Beleza. Aí depois tem o Adequate Payment Capacity, ou seja, já está não, aí tem o Highest Quality, o Strong Payment Capacity, que é 1 A só, tá? Beleza? Tá? Então 2 As é o High Quality, o Strong Payment é 1 A, aí já começa 3 Bs. 3 Bs é Adequate Payment Capacity. A Embraer, ela estava no último grau, ou seja, no grau mais porcaria desse segmento, que era o quê? BBB menos, tá? Então esse era o score. Então era assim, capacidade de pagamento adequada. Beleza, tá? E aí ele diminuiu de patamar, esse que é o problema, tá? Ele foi para o BB+, perdeu um B, tá? Então ele está no mais alto, ou seja, no melhor do nível abaixo, tá? Que é o quê? Likely to fulfill obligation, ou seja, é bem capaz de cumprir as obrigações, né? Mas ongoing uncertainties, né? Ou seja, com certas dúvidas. Então ele já entrou num patamar onde já começa a gerar dúvida
se a Embraer vai conseguir honrar os seus compromissos. Como que eles fazem isso? Quem tiver curiosidade, entra no site da Fitch, eles mostram toda a metodologia que eles fizeram. Eles fizeram várias simulações de fluxo de caixa, de obrigações desse negócio, e viram que os números foram uma desgraça. Eu não vou falar esses números agora, porque o Gustavo aqui fez uma análise aqui da Embraer, então com a análise que ele vai fazer, eu vou mostrar o que a Fitch mudou de cenário aqui para rebaixar esse score. E você deu uma olhada na nossa famosa Embraer, né, Habib? Como que está a nossa empresa aí, o orgulho nacional? Pois é, Renato, de fato é orgulho nacional, né? Uma empresa que mostra muito da capacidade de desenvolvimento que a gente tem aqui, principalmente na parte de engenharia aeronáutica, né? Então é uma das meninas dos olhos, aí, inclusive fortalecendo o nome do próprio ITA, né? Que é Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Enfim, a gente tem alguns alunos também presentes que fizeram ITA ou fazem, então um abraço aí para o pessoal do ITA. Mas enfim, a Embraer, né, ela tem um histórico bem interessante e aí acho que vale a pena compartilhar antes de falar dos resultados. Só comentando, né, não saiu ainda, Renato, o resultado do primeiro TRI de 2020. Então peguei o resultado consolidado de 2019 para entender um pouco melhor da empresa como um todo. Então a Embraer foi fundada em 1969, né? Ela foi fundada pelo governo brasileiro e o primeiro avião foi um avião chamado Bandeirante, né? Rolaram aí alguns desenvolvimentos antes e tal, mas o primeiro foi o Bandeirante para até 21 passageiros. E o líder do projeto foi um cara chamado Osiris Silva, que foi o presidente, também o primeiro presidente da Embraer, desde a fundação até 1986. Né? O Osiris, ele é uma pessoa ativa ainda, participa de vários conselhos e é uma referência aí no que se diz em relação a empreendedorismo, liderança e a própria parte de desenvolvimento, né? Legal, então a Embraer foi se desenvolvendo, criando aviões e tal, mas sempre capengando no ponto de vista financeiro. Isso culminou no projeto de privatização da empresa, que começou em 91. E nisso, Osiris Silva voltou para tocar o projeto de privatização, né? Tinha saído, tomado umas férias aí, né? Um sabático, e voltou. E a Embraer foi privatizada de fato em 1994, durante o governo Itamar Franco. Legal. Depois disso, passou por uma reestruturação, tal, começou a melhorar. E em 2018, iniciaram aí o trabalho da joint venture com a Boeing, né? Então houve a venda do controle da parte de aviação comercial, que é a maior divisão da Embraer, né? Depois eu vou falar um pouquinho das divisões, para a Boeing, né? E a Boeing também auxiliaria no desenvolvimento do novo cargueiro aí da divisão. E a gente vai falar um pouquinho também. Mas como o Renato já adiantou, né? Já foi visto aí no contrato, né, alguma coisa que um advogado encontrou no contrato para cancelar o acordo, aí eles vão entrar nessa briga aí, nesse litígio, né? A Embraer, a sede é em São José dos Campos, né, mas ela tem uma porrada de planta, tanto para as unidades da Embraer, como também para a parte de serviços e suporte, né, além de fornecedores, tem alguns fornecedores exclusivos. Então tem planta em Taubaté, em Gavião Peixoto, que é uma cidadezinha que fica do lado de Araraquara, Sorocaba, Minas, né, na cidade de Minas, Rio, e também fora do Brasil, Renato. Tem plantas na França, Portugal, Estados Unidos, Singapura e na China. São 18 mil, mais de 18.700 funcionários que a Embraer tem no total. E o Renato falou do duopólio, né, de Airbus e Boeing, né, e a Embraer é o terceiro maior fabricante de aviões do mundo, né? Então, atrás da Boeing e da Airbus, vem a Embraer com um portfólio um pouco diferente, né, que são aviões com capacidades um pouco menores. E aí o principal concorrente é a Bombardier, que foi adquirida pela Airbus, como falamos aqui. Então, legal, são 4 divisões de negócio que a Embraer possui. A primeira principal é a aviação comercial, que em 2019 teve 89 entregas contra 91 entregas em 2018, né? É a líder de mercado até 150 passageiros, tem 29% das entregas no mundo, né? E alguns dos aviões que eles possuem são os aviões da série E, né? E170, E175, que é o mais vendido, e o novo projeto, que é a menina dos olhos da Embraer, o E195-E2, né? Que é um avião mais econômico, com maior capacidade, né, todo tecnológico, que é a grande promessa aí do portfólio de aviação comercial. A segunda divisão é a aviação executiva, então eles fazem vários aviões executivos, e a série mais conhecida deles é a Phenom, né?
eles entregaram 109 aviões no ano passado. Teve um aumento de 13% para 2018 de entregas. A terceira divisão é de defesa e segurança. Essa estava fora do acordo com a Boeing, né, se manteria aí na Embraer, e foram 10 entregas em 2019. Né, e os principais produtos são o C390 e o Super Tucano, que talvez você já tenha ouvido falar. Agora, a menina dos olhos dessa divisão, né, a grande promessa para a Embraer é o novo cargueiro KC390. Tem já 28 unidades contratadas pela Força Aérea Brasileira e é um avião aí orgulho nacional, vamos dizer assim. A quarta divisão, Renato, é a divisão de serviços e suporte. Agora vamos entender um pouco melhor da parte financeira do negócio. Né? 2019, então, a Embraer teve uma receita líquida de 21,8 bilhões de reais. Teve um aumento de 16,5% em relação a 2018. E se a gente pegar essa receita e dividir por região, interessante. América do Norte é responsável por 61% das vendas. Europa 17%, Brasil 11%. E aí o resto, né, vai para as outras regiões do mundo. Então a América do Norte é disparado, principal ponto comercial aí de venda da Embraer como um todo. E se dividir essa receita de 21,8 bi por divisão, a aviação comercial tem 41%, né, a maior representatividade da receita, a aviação executiva 26%, defesa 14% e serviços 19%. Então, uma boa diversificação de receita, né? Então isso é interessante no portfólio. A Embraer tem um portfólio bastante forte. Lucro bruto, Renato, foi de pouco mais de 3 bi. Né? Isso dá uma margem bruta de 14,5%, uma queda de 0,5 pontos percentuais em relação a 2018. E aí vai para o EBITDA ajustado, que foi uma martelada e tanto, 725 milhões de reais positivos, né, no EBITDA, contra 1,7 bi em 2018. Então foi uma queda de 6 pontos percentuais na margem EBITDA. E o EBIT, né, o EBIT ajustado também, esse daí já não teve jeito. Foi negativo, 15,6 milhões, né, então a margem EBIT, né, foi bem baixinha, negativa, contra um EBIT positivo de 800 milhões em 2018. Então, o lucro operacional passou de positivo em 2018 em 800 para negativo em 15 milhões em 2019. E aí, prejuízo, né, não tem como fugir, 1,3 bi mais ou menos de prejuízo líquido contra 670 milhões de prejuízo em 2018, uma queda de 6%. Bom, então a empresa está dando prejuízo já é o segundo ano consecutivo, né? Ela já dá prejuízo há um tempo. É interessante a gente analisar, não é por isso que a empresa vai quebrar imediatamente, mas como a notícia mesmo falou, né, desceu um patamar aí no ranking, pelo menos da Fitch. Né? Falando sobre alguns outros aspectos, Renato, achei interessante pontuar. A dívida líquida explodiu, aumentou quase 45%, né? Foi para 2,4 bi, 2,468 bi de reais de dívida líquida. Isso fez com que a alavancagem arrebentasse. Né? Em 2018, dívida líquida por EBITDA estava 1, e agora está 3,4. Né? Agora, digo, final de 2019. Então, o aumento foi muito expressivo do endividamento, né? Da dívida líquida sobre EBITDA. Só que, obviamente, eles não colocam isso no resultado, né? Mostrando para os investidores. Eles falam sobre a dívida sobre patrimônio líquido, que se manteve 0,9. E aí eu acho interessante, Renato, até legal você comentar, né? Por que eles fortalecem a dívida líquida, a dívida sobre o PL, ao invés da dívida sobre EBITDA? Né? E aí a gente vai para os estoques, né? Os estoques, no caso, são de 9,6 bi, tem muito avião para vender, né? E eles fizeram também muito investimento. Então aqui, Renato, não sei se você concorda comigo, mas de fato é interessante a gente analisar também dívida sobre patrimônio líquido, não só dívida sobre EBITDA, né? Nesse caso, até como o estoque ele tem um valor muito grande, né, e é uma empresa que trabalha por pedidos, principalmente, então ele tem uma carteira de pedidos ótima. Obviamente, esse negócio ele pode ter até um escorregamento ali mais para frente, mas ele tem muito valor. Então, assim, você consegue ter bastante patrimônio, né,
para você dar como garantia dessas dívidas. Então, é bom avaliar sempre esses dois índices mesmo, né? Tanto dívida líquida sobre EBITDA, que aí você mostra ali o lucro operacional, né? De fato, né? Sem a parte do efeito da depreciação e amortização. Sobre a dívida líquida que você tem, até prever a capacidade que você tem de geração para pagar esse negócio, e também, né? As garantias que você tem ali para você conseguir se alavancar. Então, é um índice interessante. Pois é. E aí, Renato, qual que é a ideia, né? O que acontece aqui com a Embraer? A Embraer é uma empresa que precisa de caixa, ela está dando prejuízo, está em projetos de altíssima relevância, principalmente o KC-390 e a parte da Boeing entrando, né, para controlar a aviação comercial ajudaria bastante a Embraer. E agora, isso não acontecendo, vai ser um grande problema para a Embraer. Ela é uma empresa que tem projetos interessantes, tem um portfólio robusto, mas precisa de ajuda, principalmente no curto prazo. Então, Renato, a situação está bem complicada para a Embraer. Não acho que é uma empresa que vai quebrar, enfim, mas possivelmente vai ter ajuda de algum lugar. Não sei se do governo, não sei através de emissão de dívida, né? Aí seria uma dívida talvez com uma qualidade um pouco menor devido a esse novo ranking, ou eventualmente um novo acordo com a Boeing, né? Não sei qual que é a chance disso acontecer, mas a Embraer está numa situação complexa porque ela precisa de ajuda no curto prazo para desenvolver projetos excelentes no longo prazo, né? Complicado. Pô, é verdade, porque o processo de integração das operações, né, e de junção ali operacional, tanto na parte de produção quanto na parte comercial, já se iniciou já faz algum tempo. Então, assim, a empresa ela já estava mais focada e criando suas estratégias e executando algum plano para trabalhar de forma independente. Isso daí, obviamente, vai ter que ser, né, colocado na mesa no curtíssimo prazo. E ela já gastou bastante dinheiro. Então, assim, a parte do litígio, eu estava até explicando pro pessoal, a partir do litígio ela vai acontecer e eventualmente a Embraer vai ganhar alguma coisa, tá? Ela vai conseguir ganhar pelo menos todas as despesas e as perdas que ela teve em todo esse período aí onde o processo a princípio ele estava andando, tá? Então isso daí com certeza a Embraer ela vai conseguir, tá? Qual que é o problema? Que é o que você falou, estratégia. E aí, como que vai ficar posicionada a Embraer hoje, né? Então a Airbus, ela tem lá a Bombardier. Então, ela tem um portfólio, né, muito forte, diversificado, e também tem um portfólio que compete diretamente com a Embraer. A Boeing estava tentando fechar esse gap de portfólio, que a gente chama de competição multiponto. Tá? Aí, obviamente, ela teve muito problema no passado, 737 MAX, etc. E agora a pandemia, assim, cara, vamos sentar no caixa agora. Se der para cancelar algumas operações de M&A, a gente vai cancelar. Eu acho que até a Airbus, se ela tivesse, né, dentro dos acordos lá, ela ia dar para trás também, porque vai precisar de dinheiro. Então a Airbus teve, né, esse negócio e foi. E aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Você analisou bem o dívida líquida sobre EBITDA, que foi para 1. Era 1, foi para subir um pouco, né? Beleza. Aí que a FIT ela faz as simulações. E ela fez uma simulação e ela está com um cenário meio tenebroso aí para a Embraer em 2020. Ela está achando que esse dívida líquida sobre EBITDA, que foi aí para 2 e pouco, 3, ele vai para 11, até o final do ano. 11. Tá? E aí esse negócio tende a ter uma queda para 4,2 em 2021 e 3,8 em 2022. Mas como a expectativa de curto prazo ele ficar com um nível de endividamento muito alto, aí eles fizeram um rebaixamento da nota de crédito de BBB- para BB+. E aí, uma coisa que é importante também todo mundo saber, né, porque teve essa conversa que o Brasil perdeu, o grau de investimento, né? Então, assim, para a FIT, o que é grau de investimento? Ou seja, que você é um bom pagador. Tá? É tudo que é BBB, ou seja, 3Bs menos para cima, né? Até o AAA. Quem está dentro desse patamar está em grau de investimento. Obviamente, AAA é o melhor, BBB-, que era onde estava a Embraer, é o pior, mas ainda está lá na seção de grau de investimento. Tudo que é abaixo disso, o pessoal já coloca grau especulativo, ou que o pessoal gosta de chamar de junk. Né? Ou seja, além de passar de um patamar, né, ela passou também de investment grade para junk, né, que é o grau especulativo. Então, isso também prejudicou muito, né, o score de crédito aí da Embraer. Então é tão significativo por quê? Porque sai de grau de investimento e vai para grau especulativo. Entenderam? Tá? Então, beleza. Basicamente é isso que a gente tinha para falar da Embraer. Já vou até emendar, né, a próxima notícia, falando aqui rapidamente, porque assim, nesse grau de BB+,
mais, né, a gente vai falar de uma empresa que é BB menos, né? Então a Embraer está num grau ali que ela está, né, no primeiro patamar de grau especulativo. A gente vai pegar uma que está BB menos aqui, que é a próxima notícia que a gente vai ver. Pois é, Renato, e aí mudando bem de segmento, né? Essa daqui a gente já adiantou que ia falar sobre ela na semana passada, e vamos que vamos ver o que aconteceu com a Netflix. Notícia da Forbes: Netflix supera previsões de assinantes no primeiro tri. Né? Então aqui, Renato, a notícia, né? Quem quiser ler, tal, notícia bem simples, mas a ideia é realmente o resultado. Então, Renato, o que aconteceu com a Netflix? A Netflix até semestre passado, até o último resultado, né? Queimando caixa pra caramba, é lucrativa, né? Como a gente já avaliou, mas a queima de caixa monstruosa, principalmente devido aos investimentos em produções próprias. Mas parece que nesse primeiro tri o Corona deu uma ajuda para a Netflix, né? Cara, se teve uma empresa que está dando, graças a Deus, eu sei que obviamente não é uma frase boa para se falar, mas assim, que está usufruindo bem, né, da pandemia e desse cenário aí, é a Netflix, tá? Por dois motivos. Os dois primeiros, né, o primeiro, né, que a gente já avaliou antes de ver os números, era o seguinte: em termos de competição, para a Netflix, né, esse cenário que a gente está vivendo hoje foi muito bom, porque segurou muito, né, o apetite da Disney no investimento em streaming, até porque as duas unidades de negócio que geram caixa para eles estão fechadas, que são os parques e a parte dos estúdios de cinema, tá? E a parte né, do Disney Plus, né, que é a plataforma de streaming deles, está aberta, está crescendo, mas essa é uma que queima caixa para caramba, então aí, né, nesse cenário que a gente está né, com certa incerteza, a Disney também não vai fazer grandes investimentos no curto prazo para isso, né, vai segurar um pouco de caixa. Tinha a Apple também, que era uma das grandes, né, concorrentes ali, até não pela quantidade de conteúdo, mas pelo caixa que a Apple tem, né, 200 bi de caixa lá, beleza. Estava lá com o Apple TV Plus, desenvolvendo conteúdo também. Já vai dar uma segurada também na produção, até porque 65% da receita deles é iPhone e os canais de venda físicos aí estão reabrindo aos poucos, tá? Então também está bem prudente aí na parte de investimento. E a Amazon, ela está muito focada na parte de varejo, porque, explodiu o e-commerce lá no mundo inteiro. Eles estão focando muito na parte de operação. O Jeff Bezos até voltou para o dia a dia do negócio, até para conseguir organizar bem ali a parte de supply chain. Então, o streaming também é uma coisa bacana. Lá na frente, talvez a Amazon queira eventualmente apostar um pouco mais nesse negócio, mas hoje ela está muito focada na parte de varejo que está pegando fogo, tá? Então, assim, para a Netflix foi bom, né, esse cenário que a gente está vivendo, porque segurou bem o apetite dos concorrentes para entrar no mercado deles. Essa foi a primeira. E segunda, que é o que a gente estava esperando ver nos resultados, é assim, a gente sabe que aumentou bastante a quantidade de usuários do Netflix. Não sabia quanto que isso tinha refletido aí nos resultados financeiros. E agora a gente sabe, tá? Então, o que aconteceu? Receita dos caras no primeiro tri de 20 aumentou 27,6%, tá? Igualzinho o crescimento ali da Raia do Brasil, né, que foi uns 25% de crescimento também. Foi de 4,5 bi de dólares de receita no primeiro tri de 19 para 5,7 bi, né? Crescimento aí de quase 28% de receita. E, obviamente, esse negócio ele aumentou bastante na diluição dos custos fixos, que já estava acontecendo, né, com o crescimento da plataforma, e agora está melhorando mais. Assim, a margem operacional subiu 6 pontos percentuais, foi de 10,2 para 16,6. Isso, obviamente, né, refletiu bastante no lucro da companhia. O lucro líquido da companhia passou de 344 milhões de dólares em primeiro tri de 19 para 709, tá? Então aumentou, né, bastante aí, mais do que dobrou o lucro líquido do negócio. E aí o que aconteceu? Uma coisa que ajudou muito, tá? O Netflix foi o quê? A pandemia. Eles tiveram que segurar um pouco, né? Porque fechou alguns estúdios, a produção de alguns conteúdos. E esse daí era uma das maiores fontes de queima de caixa operacional do negócio. Dado que ele teve que dar uma postergada, né, na produção de alguns títulos em alguns países, até por causa do fechamento, isso daí segurou um pouco da queima de caixa operacional da companhia no primeiro tri. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro trimestre que o Netflix teve free cash flow positivo, né? Então, assim, ele tinha queimado 380 milhões, né? 460 milhões, né? No primeiro tri de 19 de free cash flow negativo em 460 milhões de dólares, foi positivo 162, né? Então, até isso, né, ajudou aí o Netflix no crescimento. Qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, né? Eu dei
uma lida, né, na divulgação, vi lá o CEO, né, fazendo alguns depoimentos, né, dos resultados, e o que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, a gente tem bastante consciência que esse free cash flow ele foi positivo só porque a gente teve que segurar, né, as produções de alguns títulos que a gente tinha até por causa do fechamento dos estúdios, e a gente sabe, tá? Mas a gente vai produzir esse conteúdo, que já está contratado e é a nossa estratégia de criação de conteúdo. Então, o que ele espera? Ele espera o seguinte, que ele vai postergar a queima de caixa operacional, né, para frente, tá? Então ele vai mandar lá ele falou que nem no segundo tri provavelmente ele vai realizar tudo isso, vai ser lá no terceiro tri, tá? Então o que ele acha? Ele vai postergar isso. Segundo tri tende a ser bom também, principalmente na parte de geração de caixa, mas aí vai acumular muita coisa, ele vai dar uma queima um pouco mais forte ali no terceiro e no quarto tri. O que ele projetou? Ele falou que, ó, a gente vai ter provavelmente um free cash flow negativo ainda em 2020, pelas nossas projeções, de 1 bilhão. Então não fica feliz que a gente está dando free cash flow positivo, que isso daí é temporário. A gente vai dar 1 bilhão. Mas é muito melhor do que em 2019, que foi quase 2 e pouco. Tá? Então a gente queimou, foi free cash flow negativo de 2 e pouco em 2019, e a gente acha que em 2020 agora, com esse novo cenário, vai ser uma queima de 1 bi. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque logo depois que eles anunciaram, né, os resultados, que aparentemente foram bons, né, eles já anunciaram que vão emitir mais 1 bi em títulos de dívida lá, né, no mesmo, né, na mesma seção ali de grau especulativo que a Embraer agora está, né, só que obviamente 2 níveis abaixo. Tá? Então eles vão tentar alavancar mais 1 bilhão a companhia, já está com 14 bi de dívida, tá? vai colocar mais 1 bi de dívida para dentro, para dar uma reforçada no caixa, porque eles sabem que esse ano eles ainda vão queimar. Melhorou bastante os resultados, mas ainda vão precisar de dinheiro. Então, teve muito aluno que me perguntou, falou assim, pô, Renato, mas se o negócio deu free cash flow positivo, por que eles vão precisar de dívida? Porque eles sabem que isso foi temporário nesse trimestre. Eles vão ainda precisar de mais dinheiro, já estão se precavendo, vão emitir mais um título de dívida aí, mais uns títulos de dívida. 1 bilhão eles vão tentar levantar no mercado. Eles fizeram já um forecast de segundo tri de 2020, vai ter um crescimento de 23% na receita, um aumento, né, de quase 3,5 vezes em termos de lucro líquido, que é a expectativa que eles têm. Ou seja, o segundo tri tende a ser forte também, mas eles já avisaram todo mundo que eles vão queimar caixa. Então, essa daí é a Netflix, que na nossa análise aí é uma das melhores empresas bem posicionadas aí por causa desse cenário que a gente está de pandemia, porque segurou, né, o apetite de novos entrantes e está aumentando bastante a adoção do seu serviço. Então, vamos acompanhar os próximos trimestres para ver a evolução, né, dos números aí do Netflix e a evolução também estratégica, bem nos movimentos dos concorrentes. Mas assim, tá de parabéns, né? Graças a Deus, estou achando que esse negócio aí vai ter uma luz no fim do túnel. Pois é, eu estava dependendo disso também, Renato, porque com a queima de caixa que estava até então, né, um negócio monstruoso, né, a minha preocupação era parar de assistir as séries boas que o Netflix nos oferece, né? Mas agora, pelo jeito, mostra-se através desse resultado, mesmo que volte no segundo tri a queima caixa, né, que com um pouco mais de parcimônia na criação de conteúdo, né, e também uma estratégia de competição firme, né, consegue sobreviver muito bem e produzir caixa, mas ainda vai voltar aí para queima de caixa, muito possivelmente nos próximos resultados. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal, a gente passou um pouquinho do horário aqui, mas é isso aí. Renato, manda sua despedida para o pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Tá? A gente já tem no pipeline algumas empresas que vocês vêm mandando pelas redes sociais que a gente precisa avaliar. Tá começando a sair bastante resultado do primeiro trimestre e aí a gente vai conseguir avaliar bem, né, como que está sendo o impacto e as estratégias das companhias agora nesse cenário de pandemia. Então, acompanhe o BTC Journal na semana que vem e nas próximas semanas a gente vai falar de bastante resultado multissetorial, assim como de todas as empresas que vocês solicitaram para a gente, tá bom? Então, até semana que vem. Um grande abraço. Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora. Faço convite para seguir nosso Instagram, @instabtcompany. Fica atento e atenta às lives que a gente está colocando para rodar no YouTube. Nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.